Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, homem branco de cabelo comprido preso e roupa preta, professor Caio Passos. A percepção de consequência em jogos é a capacidade que os jogadores têm de compreender e estar consciente das implicações de suas ações dentro do jogo. Isso inclui a compreensão das consequências imediatas, a curto prazo, e a longo prazo das escolhas e ações que o jogador toma, bem como isso pode afetar o jogo e a experiência geral do jogador. Percepção de consequência e mecânicas de espaço. Essa percepção é fundamental para envolver o jogador na experiência e fazer com que ele se sinta inserido no jogo, o incentivando a tomar decisões informadas e estratégicas. Já pensou como isso é feito? Nessa aula, vamos explicar tudo para vocês. Uma forte percepção de consequência é crucial para jogos que buscam oferecer uma experiência desafiadora e envolvente. Isso porque, ao fornecer feedback claro e imediato sobre as ações do jogador, o jogo permite que os jogadores aprendam com as suas escolhas e adaptem suas estratégias em tempo real. Além disso, ao compreender como suas escolhas afetam o jogo, o jogador pode tomar decisões mais conscientes e estratégicas, tornando a experiência do jogo mais interessante e satisfatória. A percepção de consequência em jogos também permite que os desenvolvedores criem jogos com camadas de complexidade e profundidade adicionais, oferecendo assim uma experiência mais rica e envolvente. Por exemplo, permitindo que o jogador faça escolhas com consequências a longo prazo, o jogo pode fornecer uma narrativa mais rica e envolvente, criando uma sensação de que as ações do jogador têm impacto real no mundo do jogo, como se isso tivesse uma causa e uma reação. A percepção de consequência em jogos é a compreensão e consciência que os jogadores têm das implicações de suas ações dentro do jogo, e é fundamental para criar uma experiência envolvente, desafiadora e interessante. Ao fornecer feedback claro e imediato sobre as escolhas do jogador, o jogo permite que eles aprendam e se adaptem em tempo real, tornando a experiência de jogo muito mais satisfatória. Além disso, permitir que o jogador faça escolhas com consequências a longo prazo adiciona camadas de complexidade e profundidade à jogabilidade, criando uma experiência mais rica e envolvente. Importância da percepção de consequência em jogos. Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. A percepção de consequência em jogos é extremamente importante, pois ela permite que os jogadores compreendam e estejam conscientes das implicações de suas ações dentro do jogo. Isso é essencial para criar uma experiência envolvente e desafiadora, incentivando os jogadores a tomar decisões informadas e estratégicas. Dessa forma, os jogadores entendem as consequências imediatas a curto prazo e a longo prazo de suas escolhas e ações dentro do jogo. Isso pode incluir, por exemplo, as consequências de escolher uma rota específica, de completar uma missão ou de interagir com determinados personagens. Com essa compreensão, os jogadores podem tomar decisões mais conscientes e estratégicas, criando uma sensação de controle e empoderamento. Ela ainda pode adicionar camadas de complexidade e profundidade à jogabilidade. Ao permitir que os jogadores façam escolhas que têm consequências a longo prazo, os desenvolvedores podem criar uma narrativa mais rica e envolvente, criando uma sensação de que as ações do jogador têm impacto real no mundo do jogo. Essa percepção também permite que os jogadores aprendam com suas escolhas e adaptem suas estratégias em tempo real, tornando a experiência de jogo mais interessante e satisfatória. A percepção de consequência é fundamental para envolver o jogador na experiência de jogo. Ao fornecer feedback claro e imediato sobre as ações do jogador, o jogo permite que o jogador aprenda e se adapte em tempo real, tornando a experiência do jogo mais satisfatória e gratificante. Isso a torna extremamente importante em jogos, pois permite que os jogadores compreendam as implicações de suas ações e tomem decisões mais conscientes e estratégicas. Essa percepção também adiciona camadas de complexidade e profundidade à jogabilidade, criando uma experiência mais rica e envolvente para o jogador. Tempos de consequência. A percepção de consequência em jogos é importante em diversos aspectos, incluindo a compreensão das consequências imediatas, a curto prazo e a longo prazo das ações e escolhas do jogador. Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. As consequências imediatas são o resultado direto e imediato das ações tomadas pelo jogador em um jogo. Elas são importantes porque permitem que o jogador compreenda o impacto imediato de suas escolhas e ações nesse jogo.
Essas consequências geralmente são visíveis imediatamente e são percebidas através de feedbacks visuais, sonoros e táteis, que podem incluir animações, sons de efeito e vibrações do controle. Um exemplo de consequência imediata é a ação de atirar em um inimigo em um jogo de tiro. A consequência imediata dessa ação seria o inimigo sendo abatido, e talvez um som de explosão ou impacto para indicar a ação. Outro exemplo seria correr em um jogo de corrida. A consequência imediata seria o carro do jogador acelerando e ganhando velocidade. Essas consequências imediatas são importantes porque ajudam o jogador a entender o impacto imediato de suas ações e permitem que eles tomem decisões rápidas e precisas. As consequências imediatas também são importantes porque proporcionam um feedback imediato para o jogador. Esse feedback pode ser positivo ou negativo, dependendo da ação tomada pelo jogador no jogo. Por exemplo, se o jogador não completar uma tarefa em um tempo limitado, a consequência imediata pode ser a perda do jogo. Por outro lado, se o jogador completar uma tarefa com sucesso, a consequência imediata pode ser uma pontuação mais alta ou uma recompensa no jogo. Elas são importantes para que o jogador compreenda o impacto imediato de suas escolhas e ações no jogo, além de fornecer um feedback imediato sobre suas ações. Isso ajuda o jogador a tomar decisões mais precisas e a se sentir mais envolvido e conectado à experiência do jogo. As consequências a curto prazo são aquelas que se referem às implicações das ações do jogador no futuro próximo do jogo. Essas consequências são geralmente menos imediatas do que as consequências imediatas, mas ainda têm um impacto significativo na jogabilidade. Por exemplo, em um jogo de estratégia, a construção de uma nova unidade pode ter uma consequência a curto prazo de permitir que o jogador se defenda melhor contra um ataque inimigo iminente. Ou, em um jogo de simulação de gerenciamento, a decisão de investir em uma nova máquina pode levar a uma produção maior e lucros mais elevados no curto prazo. As consequências a curto prazo são importantes para o jogador entender a relevância de suas ações no futuro próximo e permitir que eles tomem as decisões mais conscientes e estratégicas. O conhecimento dessas consequências pode ajudar o jogador a pesar as vantagens e desvantagens de suas escolhas e planejar suas ações com mais eficiência. Em muitos jogos, as escolhas feitas pelo jogador no curto prazo podem ter um efeito que se acumula ao longo do tempo e pode levar a consequências a longo prazo mais significativas. Por isso, a percepção de consequências a curto prazo é crucial para uma jogabilidade estratégica e pode ser essencial para o sucesso a longo prazo do jogador no jogo. As consequências a longo prazo se referem às implicações das ações do jogador no futuro distante do jogo. Diferentemente das consequências imediatas e a curto prazo, as consequências a longo prazo geralmente são menos óbvias e podem levar mais tempo para se materializar. Isso significa que o jogador precisa ter uma compreensão mais profunda do jogo, das mecânicas do jogo, para antecipar as possíveis consequências de suas ações. Por exemplo, em um jogo de RPG, a escolha de ajudar ou prejudicar um personagem pode ter efeitos significativos no enredo e na narrativa do jogo, mesmo que esses efeitos não sejam imediatamente perceptíveis. Essas escolhas podem influenciar a maneira como outros personagens veem o jogador e afetar diretamente a interação com personagens futuros. Em um jogo de estratégia, a construção de determinadas unidades ou edifícios pode ter um impacto significativo na economia do jogo, que pode ser sentido apenas em momentos posteriores do jogo. As consequências a longo prazo são importantes para aumentar o senso de imersão e envolvimento do jogador na narrativa e na experiência geral do jogo. Elas também adicionam camadas de complexidade e profundidade à jogabilidade, tornando o jogo mais desafiador e interessante. As consequências a longo prazo são importantes porque permitem que o jogador tenha uma compreensão mais profunda das implicações de suas ações no mundo desse jogo. Isso aumenta a sensação de controle e envolvimento na experiência de jogo e permite que o jogador tome decisões mais estratégicas e conscientes. Elementos que afetam a percepção de consequências em jogo. A percepção de consequência em jogos é influenciada por vários elementos, e a compreensão desses elementos pode ajudar os desenvolvedores a criar jogos que são mais envolventes e interessantes para os jogadores. O feedback visual e sonoro é uma das maneiras mais importantes de ajudar os jogadores a compreender as consequências de suas ações, pois pode ajudar a transmitir a informação de forma mais clara e direta. Por exemplo, os desenvolvedores de jogos de tiro podem usar uma animação para mostrar que o inimigo foi morto, ou podem usar um som para indicar que um personagem foi ferido. A interatividade do jogo também é uma maneira importante de ajudar os jogadores a compreender as consequências de suas ações.
Quando os jogadores podem interagir com os objetos e ver as consequências de suas ações em tempo real, isso pode ajudá-los a entender as implicações de suas escolhas. Isso pode ser particularmente importante em jogos de simulação, onde os jogadores precisam tomar decisões estratégicas com base nas consequências de suas ações. A dificuldade do jogo é outra consideração importante para os desenvolvedores. Se o jogo for muito fácil, os jogadores podem não sentir as consequências de suas ações, pois não enfrentam desafios significativos. Por outro lado, se o jogo for muito difícil, os jogadores podem se sentir frustrados ou desencorajados a experimentar diferentes opções de escolha. A dificuldade do jogo deve ser equilibrada para criar um senso de desafio e satisfação ao mesmo tempo, tempo em que permite que os jogadores entendam as consequências das suas escolhas. A narrativa do jogo também é muito importante para a percepção de consequência do jogador, e especialmente em relação às consequências a longo prazo. Uma narrativa bem construída pode ajudar o jogador a compreender as consequências das suas ações e escolhas, pois pode mostrar como essas escolhas afetam o mundo e os personagens do jogo ao longo do tempo. Isso pode ser particularmente importante em jogos de RPG, onde as escolhas do jogador podem afetar o enredo e as interações com personagens futuros. A percepção de consequência em jogos é influenciada por vários elementos do jogo, incluindo feedback visual e sonoro, interatividade, dificuldade do jogo e a narrativa. Esses elementos são fundamentais para criar jogos que sejam envolventes e interessantes para os jogadores, pois ajudam os jogadores a compreender as implicações de suas escolhas e ações. Como projetar jogos com forte percepção de consequência? Para projetar jogos com uma forte percepção de consequência, aqui estão algumas práticas recomendadas. Definir claramente as consequências das escolhas do jogador. É importante que as consequências das escolhas do jogador sejam claras e compreensíveis. Os jogadores devem ter uma noção clara do que podem esperar como resultado de suas ações. Isso pode ser alcançado por meio de feedback visual e sonora, bem como informações escritas e verbais. Fornecer feedback imediato e apropriado. O feedback imediato e apropriado é fundamental para ajudar os jogadores a compreender as consequências das suas ações. O jogo deve fornecer feedback visual e sonoro adequado para cada ação do jogador, de modo que eles saibam o que aconteceu e como as suas ações vão afetar o jogo no futuro. Oferecer múltiplos caminhos para alcançar um objetivo. Oferecer aos jogadores múltiplos caminhos para alcançar um objetivo pode tornar as escolhas do jogador mais significativas e aumentar a percepção de consequência. Os jogadores devem ser capazes de ver como suas escolhas afetam o caminho que o jogo toma e como isso afeta o resultado final. Criar um mundo consistente e crível. Um mundo de jogo consistente e crível é fundamental para uma forte percepção de consequência. O mundo do jogo deve ter regras e limitações claras e consistentes. Os jogadores devem ser capazes de entender como o mundo funciona e como as suas ações afetam o mundo e as pessoas que habitam nele. Projetar jogos com forte percepção de consequência requer uma atenção cuidadosa aos detalhes e uma compreensão clara de como os jogadores experimentam e interagem com o jogo. Criar um mundo consistente, fornecer feedback apropriado e múltiplos caminhos para alcançar um objetivo são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais os desenvolvedores de jogos podem aumentar a percepção de consequência dos jogadores e criar, assim, jogos mais envolventes e satisfatórios. Sistema de honra. Talvez o sistema de honra seja a mecânica que mais evidencia a percepção de consequência no mundo dos jogos. A mecânica de honra e vilania em jogos é uma forma de permitir que os jogadores experimentem as consequências de suas ações e escolhas e como elas afetam a narrativa do jogo. Essa mecânica geralmente é encontrada em jogos de RPG e permite que o jogador escolha se comportar de maneira honrosa ou vil. Ao tomar decisões honrosas, o jogador ganha pontos de honra, que podem levar a recompensas e benefícios adicionais. Por outro lado, ao tomar decisões vis, o jogador ganha pontos de vilania, que podem levar a penalidades e consequências negativas. Essa mecânica pode ser implementada de várias maneiras. Por exemplo, em alguns jogos, os personagens não jogáveis, NPCs, podem reagir de maneira diferente ao jogador, com base em sua honra ou vilania. Um personagem honroso pode ser respeitado e tratado com admiração, enquanto um personagem vilão pode ser temido e até mesmo odiado. Além disso, a mecânica de honra e vilania pode afetar a narrativa do jogo. As escolhas do jogador podem ter um impacto significativo na história do jogo, e o jogador pode experimentar diferentes finais e desfechos dependendo de suas escolhas.
Em alguns jogos, a mecânica de honra e vilania pode ser tão importante que pode afetar até mesmo a jogabilidade do jogador. Essa mecânica pode ser muito eficaz em criar um senso de escolha significativa para o jogador e aumentar assim a imersão no mundo do jogo. No entanto, é importante que a implementação dessa mecânica seja bem equilibrada, para que os jogadores não sejam forçados a tomar decisões específicas para maximizar seus pontos de honra ou vilania. A mecânica de honra e vilania deve ser projetada para permitir que o jogador escolha o caminho que deseja seguir e experimente as consequências de suas ações de forma justa e significativa. Exemplo de jogos que usam o sistema de honra. Existem muitos jogos que utilizam sistemas de honra e vilania para influenciar o comportamento dos jogadores. Aqui estão alguns exemplos. Red Dead Redemption 2. Capa do jogo citado. Em primeiro plano, um homem de chapéu aponta seu revólver. Ao fundo avermelhado, vemos um sombreado de vários homens cavalgando. Nesse jogo de mundo aberto de ação e aventura, os jogadores assumem o papel de Arthur Morgan, um membro da gangue Vanderlinde. O jogo utiliza um sistema de honra e vilania para refletir as escolhas do jogador e influenciar o comportamento dos personagens do jogo em relação a Arthur. As ações positivas, como ajudar pessoas em necessidade, irão aumentar a honra, enquanto as ações negativas, como roubar ou matar inocentes, irão diminuir a honra e aumentar a vilania. Mass Effect. Capa do jogo. Em primeiro plano, um homem com traje de aço. Ao fundo, um planeta. Esse RPG de ficção científica permite que os jogadores tomem decisões que afetam o curso da história. O jogo utiliza um sistema de Paragon e Renegade para refletir as escolhas do jogador e influenciar a personalidade e as interações do personagem principal, Shepard. O alinhamento com a Paragon é associado com as ações heróicas e altruístas, enquanto o alinhamento com o Renegade é associado com as ações egoístas e agressivas. Fable. Capa do jogo. Desenho de um garoto iluminado de baixo para cima. Ele tem uma espada em suas costas. Esse jogo de RPG de ação de mundo aberto tem um sistema de honra e vilania que afeta a aparência do personagem principal. As ações positivas aumentam a honra do personagem e o fazem parecer mais nobre, enquanto as ações negativas aumentam a vilania do personagem e o fazem parecer mais malvado. Infamous. Capa do jogo. Desenho de um homem branco andando com raios saindo de seu corpo. Nesse jogo de ação e aventura, os jogadores controlam Cole McGrath, um entregador de pacotes que adquire habilidades elétricas. O jogo tem um sistema de karma que reflete as escolhas do jogador e influencia diretamente a aparência e as habilidades de Cole. As ações positivas, como salvar pessoas inocentes, aumentam o karma positivo, enquanto as ações negativas, como matar civis, aumentam o karma negativo. Esses são apenas alguns exemplos de jogos que utilizam sistemas de honra e vilania. Cada um deles utiliza esse sistema de forma diferente, mas todos têm em comum a influência que as escolhas do jogador têm no mundo e na narrativa do jogo. Mecânicas de espaço. A mecânica de espaço é uma parte fundamental da experiência de jogos, que permite aos jogadores se envolverem em mundos virtuais ricos e imersivos. Como mencionado anteriormente, ela se refere à forma como o espaço é apresentado e explorado no jogo, incluindo o tamanho do mapa, a exploração, a movimentação e as interações com o ambiente. Uma das maneiras mais comuns de apresentar o espaço em jogos é através do mapa. O tamanho e a complexidade do mapa podem variar muito entre os jogos, desde pequenos ambientes interativos até mundos abertos enormes. Jogos como Assassin's Creed, The Division 2, Red Dead Redemption 2 são exemplos de jogos com mapas muito grandes e detalhados, que permitem ao jogador explorar e interagir com muitos aspectos diferentes do ambiente. A mecânica de espaço também pode afetar a forma como o jogador se move e interage diretamente com o ambiente. Jogos de plataforma, por exemplo, frequentemente exigem que o jogador pule, escale e se mova rapidamente através de cenários desafiadores. Jogos de corrida, por outro lado, podem permitir que o jogador explore o espaço em alta velocidade. Jogos de mundo aberto também podem permitir ao jogador escolher o seu próprio caminho, decidir quais lugares visitar e como interagir com as pessoas e objetos no ambiente. Além disso, a mecânica de espaço pode afetar a forma como o jogador se sente em relação ao jogo. Um ambiente bem projetado e interessante pode fazer com que o jogador se sinta mais imerso no jogo e mais disposto a explorar o espaço. Por outro lado, um mapa mal projetado ou entediante pode desmotivar o jogador e fazer com que ele perca o interesse no jogo. Por fim, a mecânica de espaço também pode ter um impacto na performance do jogo. Quanto mais elementos aparecem na tela do jogador, mais processamento é exigido do computador ou console, o que pode afetar a fluidez e a velocidade do jogo. Por isso,
Técnicas de otimização de performance, como o uso de névoa ou a diminuição da qualidade de objetos mais distantes, são muito importantes para garantir que o jogo funcione bem e não prejudique a experiência do jogador. A mecânica de espaço é uma parte crucial no design de jogos, que pode afetar a forma como os jogadores interagem e se envolvem com o ambiente do jogo. Com um espaço bem projetado e interessante, os jogadores podem se sentir imersos no jogo e até mesmo motivados a explorar todos os seus aspectos. Tipos de mapas. A mecânica de espaço em jogos é uma parte importante da experiência do jogador, pois afeta a forma como ele interage com o ambiente virtual e pode afetar a imersão e a jogabilidade do jogo. Entre os tipos de mapas que podem ser encontrados em jogos, destacam-se: mapa aberto. Em um mapa aberto, os jogadores têm total liberdade para explorar o ambiente do jogo sem limitações. Isso significa que o jogador pode escolher a ordem em que realiza as missões, pode se desviar do caminho principal e até mesmo buscar novas aventuras. Ele pode experimentar diferentes abordagens e estratégias, entre outras possibilidades. Jogos como Grand Theft Auto, o GTA, The Elder Scrolls e Red Dead Redemption são exemplos de jogos com mapas abertos. Mapa linear. Em um jogo linear, os jogadores seguem uma trajetória fixa e pré-determinada com pouca ou nenhuma liberdade para desviar do caminho principal. Esse tipo de mapa é comum em jogos de plataforma, jogos de corrida e em alguns jogos de ação. Embora a progressão seja mais limitada em um mapa linear, isso permite que os desenvolvedores criem uma narrativa mais estruturada e direcionem a experiência do jogador de forma mais precisa. Exemplos de jogos com mapas lineares incluem Super Mario Bros. E Uncharted. Mapa semi-aberto. Como o próprio nome sugere, um mapa semi-aberto é uma combinação dos dois tipos anteriores, com áreas abertas e outras limitadas. Isso pode criar uma experiência de jogo mais equilibrada, com espaço para exploração e descoberta, mas também com direcionamento e foco. Jogos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Horizon Zero Dawn são exemplos de jogos com mapas semi-abertos. É importante notar que, independentemente do tipo de mapa, a forma como o espaço é apresentado e explorado pode afetar diretamente a imersão e a jogabilidade do jogo. Por exemplo, um mapa aberto muito extenso pode tornar a exploração tediosa e um tanto quanto cansativa, enquanto um mapa linear muito restrito pode deixar o jogador frustrado e limitado. Por isso, a escolha do tipo de mapa é uma das decisões mais importantes no processo de desenvolvimento de um jogo. Exploração dos mapas. A exploração é um elemento-chave na mecânica de espaço dos jogos, pois permite aos jogadores se aventurarem e descobrirem novos locais no ambiente de jogo, além de obterem recompensas e progressão no jogo. É comum que os jogos utilizem pontos de interesse como forma de incentivar a exploração, tais como tesouros, inimigos, NPCs, que são personagens não jogáveis, só lembrando, e missões secundárias. Os pontos de interesse podem ser utilizados para incentivar os jogadores a se aventurarem em áreas distantes do mapa ou até mesmo a explorarem regiões menos conhecidas. Além disso, podem oferecer desafios para os jogadores superarem, seja enfrentando inimigos poderosos, resolvendo puzzles ou até coletando itens raros. A exploração também pode ser utilizada para oferecer um senso de descoberta e mistério aos jogadores. Ao explorar áreas desconhecidas, os jogadores podem descobrir novos locais, histórias e personagens que não teriam conhecido caso não tivessem se aventurado. Isso pode aumentar o interesse e engajamento dos jogadores no jogo, além de contribuir para a sensação de imersão. No entanto, é importante que a exploração seja equilibrada, para que não se torne enfadonha ou tediosa para os jogadores. Um mapa excessivamente grande ou com poucos pontos de interesse pode afastar os jogadores, assim como exploração excessiva, fácil ou sem desafios, pode tornar o jogo monótono. É essencial que os desenvolvedores encontrem um equilíbrio adequado para oferecer aos jogadores uma experiência de exploração satisfatória e envolvente. Interatividade com o ambiente. A interatividade com o ambiente é uma mecânica importante na construção de um ambiente imersivo nos jogos. Ela permite que os jogadores se sintam parte do mundo do jogo, ao invés de apenas espectadores. Através da interatividade com objetos, personagens e elementos do mapa, os jogadores podem sentir que estão realmente explorando o ambiente e afetando o mundo ao seu redor. Uma das principais formas de interatividade com o ambiente é a possibilidade de quebrar objetos ou destruir cenários. Isso pode incluir quebrar caixas, cortar árvores ou derrubar paredes. Essa mecânica não apenas permite que os jogadores criem novas estratégias de jogo, como também pode oferecer uma sensação de poder e destruição, além de permitir que os jogadores encontrem itens escondidos.
Além disso, a interatividade com o ambiente também pode incluir a possibilidade de abrir portas, interagir com alavancas e botões ou até mesmo escalar obstáculos. Essas interações podem ser usadas para desbloquear novas áreas do mapa, obter recompensas e progredir no jogo. A coleta de itens também é uma forma comum de interatividade com o ambiente. Isso pode incluir a coleta de itens básicos, como munição e comida, ou itens mais raros e valiosos, como armas ou equipamentos. Os jogadores podem coletar esses itens em diferentes áreas do mapa, incentivando a exploração e dando aos jogadores um senso de progressão e desenvolvimento do personagem. A mecânica de espaço em jogos não se resume apenas a apresentar um ambiente para os jogadores explorarem, mas também pode incluir desafios que devem ser superados para avançar no jogo. Esses desafios podem ser apresentados de diversas formas, como quebra-cabeças, desafios de parkour, inimigos que bloqueiam o caminho, entre outros. Os quebra-cabeças são um exemplo comum de desafio de mecânica de espaço e podem ser apresentados de várias formas, como puzzles que exigem que o jogador encontre a solução para desbloquear uma porta, ou ainda quebra-cabeças que envolvem a manipulação do ambiente, como mover objetos em uma ordem determinada para ativar uma plataforma. Outro exemplo de desafio de mecânica de espaço são os desafios de parkour, que exigem que o jogador utilize a movimentação para superar obstáculos, como saltar sobre lacunas, escalar paredes ou ainda se pendurar em plataformas móveis. Os inimigos que bloqueiam o caminho também podem ser apresentados como um desafio de mecânica de espaço, pois obrigam o jogador a enfrentá-los para poder avançar no jogo. Eles podem variar em termos de dificuldade e podem exigir que o jogador utilize habilidades específicas para vencê-los, como esquivas, ataques combinados ou o uso de armas específicas. Além disso, é comum que a mecânica de espaço seja utilizada para apresentar desafios que exigem uma combinação de habilidades diferentes para serem superados, como combinar a movimentação com o uso de armas ou habilidades especiais para superar um obstáculo. Essa combinação de elementos pode tornar o desafio ainda mais interessante e engajador para o jogador, contribuindo para uma experiência de jogo mais rica e envolvente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e a gente se vê na próxima. É isso aí, pessoal. Valeu! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.